Os ataques à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no Brasil estão na pauta da entrevista gravada por Maria Tereza Cruz. Acompanhe. Sabemos bem que governos antidemocráticos ou pessoas antidemocráticas não são geralmente amigos da imprensa, da livre circulação de informação, o que nos leva a crer, claro, que a democracia saudável pressupõe o direito à informação e à liberdade de expressão. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com o Laurindo Leal, jornalista, escritor, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e diretor do Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Lalo, muito bom dia, como vai? Bom dia, Maria Tereza, é um prazer falar com você. Bom, para a gente começar, quero falar do processo de judicialização, quase que uma perseguição do sistema judiciário a jornalistas. Isso tem acontecido há algum tempo. Eu já fui vítima, inclusive a gente também já vai falar disso daqui a pouco, mas quero salientar, citar o texto do colega, do jornalista Luiz Nassif, publicado no blog dele no último dia 24, véspera de Natal, que me chamou muito a atenção. É um texto bastante contundente, forte, em que ele conta o processo de perseguição nos últimos anos, de vários processos judiciais pelos quais ele respondeu, ou o blog, não necessariamente ele, mas ele como proprietário do blog, e em algum momento ele escreve o seguinte: estou juridicamente marcado para morrer. Para a gente começar essa conversa, queria que você comentasse essa situação do Luiz Nassif, Lalo, por favor. Olha, Maria Tereza, eu acho que a gente tem que... É realmente dramática a situação do Luiz Nassif, talvez seja o caso o caso mais recente, talvez o de maior pressão da justiça sobre um jornalista nos últimos anos. Mas ele não pode ser visto isoladamente. Como você bem disse, você mesmo foi vítima de processo semelhante. Isso é um processo, né, no sentido temporal da palavra, é um processo que já vem se intensificando ao longo dos anos. No entanto, com a ascensão ao poder brasileiro de um setor radical de extrema-direita, isto abriu, é a expressão clássica, abriu a caixa de Pandora. Inúmeros setores sociais se viram fortalecidos para exercer as suas práticas ilegais, algumas delas até fascistas. Isso a gente vê em vários setores da sociedade. E o judiciário não ficou imune a isso. Setores do judiciário se aproveitaram, ou estão se aproveitando, dessa situação antidemocrática que nós vivemos, para se organizar em torno de determinados interesses políticos e econômicos existentes na sociedade. Nós podemos perceber que a maioria dessas ações contra jornalistas, na verdade, elas respondem a determinados interesses econômicos. Você mesmo lembrou a história do Parque Augusta, e eu, como militante em defesa do Parque Augusta, sei do que foi a pressão da imobiliária contra esses ativistas. Este exemplo seu, ele se repete, só que agora com maior intensidade. Não é? Nós temos vários casos ocorrendo simultaneamente, e o do Nassif, sem dúvida, é um dos mais escabrosos, porque a justiça, os setores do judiciário, estão tentando silenciá-lo. Ele que é uma voz crítica à atual situação política no Brasil, mas e crítica fundamentada. Eu acho que é interessante perceber que há uma diferença entre as pessoas dizerem: olha, esse governo é um governo genocida. Ele é genocida. Agora, o Nassif explica por que ele é genocida. Eu estou usando esta figura para dizer que ele é um jornalista que se sustenta em informações corretas, em dados que não podem ser contestados com simples xingamento. Então, qual é o recurso? O recurso é silenciá-lo. É isso que esses setores da justiça estão fazendo com ele. Mas é bom lembrar, não sei se você vai lembrar posteriormente, que outros jornalistas já viveram a mesma situação. E hoje nós podemos caracterizar o que está acontecendo com o Nassif, que aconteceu com todos estes, como assédio judicial, que, na verdade, Maria Tereza, é um desdobramento do lawfare. É preciso contextualizar também que esse assédio judicial contra jornalistas, ele se insere numa política mais geral
de Estado, às vezes, até como no caso brasileiro, que é usar a justiça para fazer política. E o maior exemplo é o do Sérgio Moro e dos procuradores de Curitiba. E foi todo um processo político fantasiado de jurídico. É a mesma coisa, numa outra dimensão, que está ocorrendo com os jornalistas. Então, é preciso que as pessoas, o público, entenda o que é o lawfare. O lawfare nada mais é do que o uso da justiça para atacar adversários, para atacar antagonistas, ou pior ainda, para defender interesses pessoais ou corporativos. É nesse quadro que eu gostaria de enquadrar a situação dramática do companheiro Luiz Nassif. Sim, inclusive, isso, nossa, Lalo, isso que você mencionou é fundamental, porque às vezes as pessoas também confundem. Quando eu entro em debates desse tipo, muita gente fala assim, aconteceu comigo com relação ao Parque Augusta, só para contextualizar os ouvintes, os telespectadores da TVT, há alguns anos eu fui acionada por duas grandes construtoras do Parque Augusta, e veja você, eu era eu tinha um blog no Terra, no portal Terra, mas era independente, certo? Eu era uma jornalista independente, como ainda sou, inclusive, não estou vinculada a nenhuma grande corporação. E o que aconteceu? Eles me acionaram não pedindo um direito de resposta, porque, na época, o meu próprio pai, viu, Lalo, falou assim, mas eles têm direito de resposta. Não foi sobre isso. Eles me processaram criminalmente como uma tentativa de silenciamento e, mais que isso, de desencorajamento. Por quê? Há custas processuais, e até no texto do Nassif fica claro, dá até vontade de dar um abraço no Nassif, porque ele mostra um pouco essa coisa, você vai se desgastando. Aí é aquela coisa de não vale mais a pena. E por que isso acontece? Porque você tocou na ferida. Você incomodou a elite, você incomodou os poderosos. Mas tenho a sensação que os jornalistas independentes acabam ou estão sendo mais vitimados por esse processo. E aí eu gostaria que você comentasse, inclusive lembrando, antes da gente começar a gravar, você muito bem lembrou, o assédio judicial sofrido pela excelente, experimentada repórter Elvira Lobato, mas que na época estava vinculada a um grande grupo de comunicação. Pois é, Maria Tereza, essa é uma grande diferença que precisa também ficar clara nessa nossa conversa e ficar clara para os ouvintes e telespectadores. Você tem no Brasil um problema estrutural da mídia, que é a concentração dos meios nas mãos de algumas poucas famílias. Isso já está estudado, está em livros, está em teses acadêmicas, não é novidade. O Brasil é uma das poucas democracias, ou o que resta de democracia no Brasil, está controlado ideologicamente por algumas famílias que têm projetos políticos claros para esse país. Quando algum repórter, algum jornalista de uma dessas corporações, ele é vítima do assédio judicial, na maioria das vezes, ou quase sempre, essas corporações dão cobertura a ele, dão cobertura jurídica a ele. Agora, nos últimos anos, brotou na sociedade brasileira um conjunto de jornalistas independentes, através das novas redes sociais, através da internet, com alta capacidade técnica de jornalismo e com alta independência política, né? Que passou a incomodar certos setores da sociedade. Só que esses não têm o respaldo das corporações na hora que são atacados por essa justiça partidarizada. E sofrem essas consequências, com o Nassif, segundo ele próprio revelou, tendo até contas pessoais, né, de pagar os compromissos da família no dia a dia, contas bloqueadas pela justiça. Então, é preciso ficar claro que existem dois tipos de prática jornalística, né? A prática nas grandes corporações e a prática independente. E quando essas práticas são atacadas, as respostas também são diferentes. Vou te dar um exemplo mais concreto, ou dois exemplos, um de cada lado. O jornalista Juca Kfouri, que tem uma história de muitas décadas, né, de apontar o dedo na ferida do futebol brasileiro,
do domínio das empresas comerciais, enfim, e da corrupção que existe sobretudo, né? No futebol brasileiro, ele revelou que tem cerca de 100 processos contra ele só da Confederação Brasileira de Futebol, só da CBF, da qual ele é um crítico muito persistente e muito bem informado. Só que quando ele assina um contrato com a corporação, seja a Folha de São Paulo ou a CBN, no contrato está garantido que os ataques que ele sofrer através da justiça serão defendidos pelos advogados da empresa. Quer dizer, então ele está protegido em relação às despesas, coisa que não acontece com os independentes. E o exemplo, e o contra-exemplo na área dos independentes é o do Paulo Henrique Amorim. O Paulo Henrique Amorim falou para você, falou para mim, que vivia não apenas para pagar advogados, mas para bancar viagens pelo país. Ele era acionado criminosamente. Criminosos eram os que acionavam ele. Criminosamente, em várias cidades do país ao mesmo tempo, e ele tinha que viajar para lá, para Duque de Caxias, para Manaus, ou para Porto Alegre, ou para o interior do Rio Grande do Sul, onde alguém o acionava porque ele escreveu isso ou aquilo. Era uma forma de silenciá-lo. Eu acho que, inclusive, isso tem muito a ver com o fim precoce do Paulo Henrique, porque ele tinha muita coisa ainda para falar e para ajudar na democracia brasileira. Então, esses jornalistas, que são jornalistas importantes, né, e respeitados, não têm esse tipo de cobertura e ficam sujeitos a esse lawfare, a esse assédio judicial contra eles, em defesa de interesses que a gente nem sabe, às vezes, nem quais são, tão cobertos que eles estão na sociedade brasileira. Então, é preciso distinguir essas duas coisas. O outro exemplo, só para concluir essa resposta, foi da Elvira Lobato. Né? Isso. A Elvira Lobato talvez tenha sido a precursora, infelizmente, ela foi a precursora desse assédio judicial pulverizado pelo país. A Igreja do Reino Universal, a Igreja do Reino de Deus, da Universal, ela colocou seus pastores, quando ela fez matérias na Folha de São Paulo denunciando práticas ilegais e às vezes até criminosas no interior dessa corporação, ela foi acionada judicialmente por pastores dessa igreja em dezenas de cidades brasileiras. Mas aí ela tinha a cobertura da... É lógico que a gente não está sendo condescendente com o caso, mas de qualquer forma não era o caso do Nassif, porque ela sofria, porque tinha que ir nessas audiências, etc., mas havia a retaguarda da empresa, coisa que o Nassif não tem, e outros jornalistas, não é só ele, né? Vários outros jornalistas do que a gente chama de mídia independente ou alternativa, dessa mídia não comercial, vem sofrendo nos últimos anos. Com certeza. E, aliás, em falando disso, nesse contexto, né, nesse cenário, as entidades de classe, então, a ABI, o sindicato, FENAGE, e mesmo outras, por exemplo, o artigo 19, que tem militado há muitos anos pela liberdade de informação, de imprensa e de expressão, acabam adquirindo um certo protagonismo de auxílio, né? O que você acha sobre essa... Olha, é o que nos resta, Maria Tereza, é o que nos resta. O que nos resta é a solidariedade da categoria. E mais do que a solidariedade da categoria, é preciso avançar na solidariedade de classe. Porque esta questão, esta censura judicial ao jornalismo independente, ela não é uma agressão apenas ao profissional e ao seu trabalho. Ela é uma agressão à sociedade e à democracia. É preciso que os ouvintes e telespectadores entendam que todos nós, quando um jornalista como o Nassif, ou como a Mariana Cotio, nós não falamos dela, isso, né? Queria falar. Censurada pelo YouTube porque denunciou um juiz misógino, né? Lá da vara da freguesia do Ó, colocou no ar, quer dizer, ali não há opinião, ali é uma informação. O YouTube censurou o blog Papo de Mãe, coordenado pela Mariana Cotio.
Quando isso acontece, é o que eu quero dizer, quando isso acontece, não é a Mariana, o Nassif ou o falecido Paulo Amorim ou o Juca Kfouri. É a sociedade, somos nós, eu, você e todos que estão nos vendo e ouvindo, porque isto é colocar um entulho na democracia. É colocar uma pedra sobre o processo democrático. Porque qual é a consequência? A consequência é que, ao fazerem isso, o objetivo é calar esses jornalistas. E, ao calarem esses jornalistas, eles estão tirando da sociedade informações que são fundamentais para essa sociedade. Né? Na verdade, é uma forma de censura. Nós estamos vivendo, só para concluir, eu acho que isso resume, nós estamos vivendo hoje quase que uma ditadura semelhante a outras ditaduras, só que com um verniz da democracia. Então, toda hora vem um político e diz que as instituições estão funcionando. Como é que as instituições estão funcionando se o presidente do Supremo Tribunal Federal quer furar a fila da vacina? Ou se um jornalista como o Nassif ou como a Mariana são proibidos de colocar no ar as suas ideias, as suas informações. Quer dizer, tudo isso, Maria Tereza, faz parte de um grande momento triste que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e que permite que aflorem do esgoto da sociedade essas situações que nós estamos comentando aqui. São os aproveitadores da lama que surgem para colocar as suas práticas antidemocráticas, porque essas ações judiciais são antidemocráticas, em circulação. É lamentável que nós estejamos vivendo isso, por isso eu ressalto, né, ainda dentro da sua pergunta, eu ressalto a importância que não só os jornalistas, as entidades que têm feito um papel importante, a Federação Nacional dos Jornalistas, a ABI, tem denunciado, mais do que denunciado, tem levado esse problema a cortes internacionais. Sim. Né? É importante, porque quando você tem um Supremo como brasileiro que quer furar a fila da vacina, fica difícil confiar nele. Então você tem que ir às cortes internacionais. É isso que a FENAGE, a ABI estão fazendo. E eu espero que a gente consiga, através de debates como esse, através do que for possível, comover a sociedade brasileira para esse problema que não é, repito, não é só dos jornalistas, é de todos nós que precisamos da informação para viver democraticamente. Sem dúvida, e você mencionou o YouTube, tem algo também que eu acho importante a gente mencionar, que são as mediações, porque é quase que uma gaiola dourada, Facebook, Instagram e YouTube, né, Lalo, passa uma impressão de democratização da informação. Mas o Intervozes tem feito um trabalho excelente, inclusive nos últimos anos, de fazer essa observação de situações em que há essa mediação. E a mediação, ela pode incorrer numa censura, como aconteceu com o Papo de Mãe, né? Sem dúvida alguma. Essa questão das plataformas precisa ser discutida seriamente. Quem são essas empresas para dizer o que deve ser veiculado, o que não deve ser veiculado? São empresas comerciais, né? São multinacionais da informação que usam a informação para ganhar dinheiro. E claro que elas têm lado, né? E tem lado. Basta ver o que recebe, o que os algoritmos facilitam a leitura e aquilo que eles dificultam. É só fazer uma análise disso para perceber de que lado elas estão. Agora, é preciso ressaltar, e isso é uma coisa bem positiva, Maria Tereza, que no caso da Mariana Cotio, o YouTube censurou. Só que a reação da sociedade foi tão rápida e tão grande, e aí eu incluo a ABI nisso, mas várias outras entidades estiveram juntas, presentes, né, que o YouTube teve que rever a situação, recuou e recolocou no ar o Papo de Mãe. Né? Não havia nenhuma justificativa para tirar o Papo de Mãe do ar. A única justificativa que a gente pode imaginar que tenha sido do YouTube era proteger o tal do juiz lá da freguesia do Ó. Era a única justificativa.
Quer dizer, colocaram a credibilidade do YouTube nas mãos de um juiz que dizia claramente que não se importava com a lei. Né? Ele disse que não ia ligar para a Lei Maria da Penha. Quer dizer, um juiz que não respeita a lei, ele consegue que o YouTube, suponho que tenha sido ele, ou os interesses que ele representa, que tenha tirado do YouTube aquele vídeo do Papo de Mãe. Mas a reação foi tão grande, isso é interessante, isso é o mais importante. A reação foi tão grande, foi tão rápida, que o YouTube teve que voltar atrás. Eu espero que em outras situações semelhantes, a gente tenha também esse poder de organização e de resposta capaz de impedir essas violências que estão sendo cometidas contra os jornalistas e contra a sociedade. Sem dúvida. E para a gente encerrar, queria ficar aqui conversando até o ano que vem. Mas... não é um papo de mãe, é o papo de jornalistas. Exatamente. Para a gente encerrar, eu queria trazer uma pensata, na verdade, né? Queria que você me ajudasse a elaborar isso, na verdade, Lalo. A gente sabe que o Bolsonaro, ele não gosta de imprensa, né? Aliás, isso é importante você lembrar. Você lembrou bem, eu vou comentar. Isso. E aí, desde lá de trás, houve uma série de ataques. A rede bolsonarista, né, os asseclas, os apoiadores dele, que além de fabricar fake news, também criaram o tal do gabinete do ódio, do qual eu também fui recentemente vítima, infelizmente. Quem fala, né, a gente tem que falar e aí, enfim, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E aí teve um episódio bastante anedótico, eu diria, do tal do cercadinho do Planalto, né, lá de Brasília, os jornalistas que passaram meses sendo humilhados pelo presidente da República, que demoraram, na minha leitura, a tomar uma atitude, né, de não dar mais voz a um sujeito como ele, embora seja o presidente da República, ou ainda criar uma contranarrativa, sabe, Lalo? Porque senão você fica na mão desses caras. O que eu quero dizer é o seguinte, o quanto esse comportamento da pessoa que está no cargo mais alto do país, o presidente da República, impacta nessas decisões judiciais, em tudo isso que a gente está falando. Olha, a relação isso eu tenho certeza, não precisa estudo mais aprofundado, a relação é direta, Eu disse no começo, né, ele abriu a caixa de Pandora, quer dizer, ele abriu, né, então impacta em tudo, impacta até na relação com seu vizinho, né? Se impacta na relação com seu vizinho, impacta em todas as esferas da sociedade. Com relação ao cercadinho, as corporações de mídia demoraram muito para retirar os jornalistas de lá, né? Aquilo é um assinte, não só a categoria profissional, mas a própria prática do jornalismo, né? Aquilo era um assinte que ele estimulava, né, as pessoas a agredirem os jornalistas, ainda que verbalmente, alguns até tentavam fisicamente, né? Aquilo era um absurdo. E você está lembrando de algo que vem lá desde o primeiro ano de governo. Eu tinha notado, antes da nossa conversa aqui, o relatório de violação da prática do jornalismo, da agressão a jornalistas da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, ele já apontava, no início de 2020, sobre 2019, um aumento de 54% no número de ataques aos jornalistas, praticamente a grande maioria executadas pelo presidente da República. Ora, se o presidente da República faz isso, o vizinho, o sujeito na rua, o guarda da esquina, né? O guarda da esquina se sente no mesmo direito. E eu fiquei estarrecido, você, ao fazer essa pergunta, me lembrou de dois fatos da semana passada. Um, quando esse presidente deslocado foi ao CEAGESP estimular os policiais militares a não terem medo, não temerem praticar crimes. E o pior, mas isso ainda não falou que era a imprensa. Agora, nesta semana, na penúltima semana do ano, ele foi uma formatura de policiais militares, se não me engano, no Rio de Janeiro, e falou claramente que a imprensa era inimiga. Ou seja, ele dá, porque ele é o presidente da República, ele é o chefe das Forças Armadas. Então, o discurso dele dá aos policiais militares que estão na rua o poder de atacar a imprensa. É algo criminoso, né? E aí agora eu já
eu fui otimista na resposta anterior, quando eu falei da movimentação da sociedade na defesa da democracia, e agora, infelizmente, eu temo ser muito pessimista, porque este presidente está dando as condições objetivas para uma ação civil-militar, se for o caso, até para nós... porque ele flerta com o golpe desde que assumiu, desde antes de assumir. Sim. E só não... E tentou isso já, né, no início de 2020. E agora ele estimula os policiais militares a atacarem a imprensa. Depois, numa outra live dele, ele se opõe ao governador de São Paulo e fala em armamentos outra vez. Fala como foi importante facilitar a compra de armas. Se você vai juntando essas peças desse quebra-cabeça, você chega numa situação que eu considero bastante perigosa para a sociedade brasileira. A gente vê outras democracias, eu me lembro da Síria, por exemplo, né, situações em que você tem uma sociedade democrática, estável, de classe média, e de repente vai tudo para o buraco, vira uma guerra interna terrível. Eu temo, não quero ser catastrofista, mas eu temo que este presidente está nos induzindo para esse caminho. É preciso cortar isso rapidamente, porque a gente fica nas mãos de algo que é imprevisível, ou até possivelmente previsível, tal a clareza com que ele se refere, como se referiu à guerra contra a imprensa, dando poder aos militares para atuarem nessa guerra. É muito perigoso isso, Maria Tereza. E aí a resistência é o caminho, né? A resistência dita na pergunta anterior, né? Na claro, resposta. sem dúvida, sem dúvida. E com isso, infelizmente, quero encerrar, mas agradecer, esse foi Laurindo Leal, o Lalo, jornalista, escritor, conselheiro da ABI e diretor do Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé. Desejar um ótimo 2021 e até a próxima oportunidade aqui na Rádio Brasil Atual. Eu que agradeço, desejo a vocês também um ano de muita força e muito ânimo para continuar nessa resistência democrática, que é a Brasil Atual e a TVT. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.